Boa Boa noite. noite. Expectativa sobre o assunto de hoje, que é um assunto que nós sabemos que não agradam, né, que não agrada as trevas, né? Adoração e adorarmos o nosso Deus. Então, lembrando que essa live vai ficar gravada, depois nós vamos fazer as edições, ela vai ficar gravada. Então, irmão, seja bem-vindo, glória a Deus pela sua vida. E contigo, Fabrício. Boa noite, Silvana. Boa noite a todos. Olá a todos que vão assistir esse vídeo, seja em qualquer momento. Meu nome é Fabrício, tenho 31 anos e estou aqui em São José dos Campos, frequento o Verbo da Vida São José dos Campos e faço parte do departamento de música da nossa igreja. Nós estamos aqui hoje para falar a respeito de adoração, mais do que uma canção. E esse título não foi por acaso, né? Existe algo que eu quero tratar em relação a esse ponto específico de que a adoração não se resume a canções, a músicas e coisas do tipo, embora isso seja uma parte integral. E eu Incrível queria que começar. muita gente acha, né, Fabrício, que adoração é só esse momento, né, de cantar, de ir na igreja, né, e vai muito além, né? Exatamente. E como você falou que vocês trabalharam Apocalipse, eu vi as postagens durante a semana, um texto que subiu no meu coração para a gente começar e estar falando sobre isso está lá em Apocalipse capítulo 4. Eu pensei em ir pelo caminho tradicional, falar da mulher no poço de Jacó. A gente vai poder trabalhar um pouco sobre isso também, sobre a mulher no poço de Jacó e o que Jesus queria ensinar a respeito desse assunto poderoso. Porém, nós temos um tempo muito limitado perto de tudo aquilo que esse assunto abrange, né? Nós poderíamos ficar aqui horas e dias trabalhando sobre esse assunto para entender a profundidade de uma vida de louvor e de adoração. Mas eu queria começar lá em Apocalipse capítulo 4, falando a respeito dos 4. Versículo 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não têm descanso nem de dia e nem de noite, proclamando Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aí no versículo 10 vai falar a respeito de outras pessoas, que são os 24 anciãos, prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão ao que vive pelo século dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da sua vontade vieram a existir e foram criadas. O interessante é que quando a gente chega no capítulo 4 de Apocalipse, a gente vê um cenário bem parecido com o cenário que a gente via nas visões de Isaías, nas visões de Ezequiel, a respeito do trono de Deus. Nós vemos Isaías falando a respeito de serafins, e nós vemos Ezequiel falando de querubins, dos seres viventes. Mas existe um tipo de pessoas que não estão mencionados nesses livros, que são os 24 anciãos. E a descrição desses 24 anciãos com coroas e com tronos, elas não se encaixam em nenhuma criatura, nenhum ser angelical. Quando nós vamos para a escatologia, nós entendemos que esses 24 anciãos eles estão representando a igreja de Cristo. Então nós vemos uma mudança de cenário aqui, porque João está falando a 7 igrejas e de repente ele tem a visão do trono de Deus e algo como que se a gente passasse de etapa. Agora ele está diante do trono de Deus no momento pós-arrebatamento. E ele começa a contemplar coisas e depois nós vamos vendo coisas que vão acontecer enquanto a igreja já estiver com Cristo no arrebatamento. Tanto é que você não vê anjos na Bíblia com coroas, anjos com tronos. A Bíblia fala que ao que vencer, eu vou dar a coroa. Paulo também fala a respeito da coroa de justiça que estava preparada para ele, né? E não somente para ele, mas para todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Mas o comportamento que eu quero destacar é que quando esses 24 anciãos representando a igreja, porque Apocalipse João estava olhando para o futuro, né? E esses anciãos com as suas coroas que eles receberam de Cristo, eles se prostram diante do Cordeiro e lançam as suas coroas, reconhecendo que apesar de tudo que eles fizeram, de todas as obras que eles realizaram aqui na terra, tudo aconteceu unicamente porque havia uma graça de Deus sobre a vida deles. E eles estavam devolvendo toda a honra, toda a glória e todo o reconhecimento e mérito para Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, nós vemos que o estado eterno do ser humano envolve uma vida de adoração.
Amém. Nós começamos aqui na Terra, mas a proposta é toda a eternidade. É continuar, Toda a eternidade. Isso chama a nossa atenção, porque nós vamos passar a eternidade em comunhão com Deus. E se nós não tivermos uma vida de comunhão com Deus aqui na Terra, conhecendo Ele com intimidade, e se isso não for algo que nos traz prazer, imagina passar a eternidade com algo que você não se acostuma. Então nós estamos aqui na Terra para poder desenvolver essa comunhão com Deus mesmo, através do Espírito, através da comunhão, e a adoração é uma ferramenta poderosa para isso. E eu queria dividir o tema em duas partes. Primeiro nós vamos falar a respeito de louvor e adoração em si. Existe a oração de louvor e adoração, que a gente vai falar. Mas o conceito de adoração e de louvor é muito mais amplo do que simplesmente falar ou orar, estabelecer uma comunicação com Deus. Seja através da música, porque quando nós estamos cantando a palavra, quando nós estamos cantando ao Senhor, é um tipo de oração cantada que nós podemos chamar de oração de louvor e adoração. E quando nós olhamos a Bíblia, ela é recheada de tipos de oração. Cada tipo de oração, existe oração de intercessão, oração de entrega, existe oração de louvor e adoração, a oração da fé, existem a oração de concordância. Então, quando nós entendemos os tipos de oração que a Bíblia apresenta e aprendemos a usar elas, assim como cada esporte tem as suas regras, as orações também, os tipos de oração possuem regras específicas. Como, por exemplo, quando você sabe a vontade de Deus para a sua vida, a Bíblia diz que você pode pedir a Deus e aquilo que está em linha com a vontade dele e saber que ele vai conceder aquilo para você. Então, quando você já sabe a vontade dele, não cabe você dizer, seja feita a tua vontade, porque você já sabe. Mas existem situações onde nós precisamos nos consagrar, e aí entra a oração de consagração, como Jesus no Getsemane, mas seja feita a tua vontade. Então, entender o papel de cada oração vai ser o que a gente vai falar especificamente da oração de louvor e adoração. Mas antes de tudo isso... Você sabe, Fabrício, e você, só desculpa te cortar um pouquinho, e você sabe que o nosso canal, nós falamos sobre, é um canal voltado para a oração, né? Nós falamos muito sobre isso, né? Eu diria que a temática principal do nosso canal é falar desse relacionamento, né? Estreitar esse relacionamento com o Senhor, né? Exatamente. E quando nós falamos a respeito de uma vida de louvor e adoração, nós precisamos lembrar o propósito para o qual Deus criou o ser humano. Deus criou o ser humano para que nós tivéssemos um relacionamento perfeito com Ele, e nós somos criados para o louvor e glória de Deus. E eu gosto de uma analogia que, se você pensar, imagina que você é uma engenheira e você desenvolve uma máquina. Vamos pensar em algo simples como uma tesoura. Uma tesoura é algo fantástico, que você consegue cortar papel, fazer coisas com ela que você não faria com outra ferramenta. Então, quando você cria algo para realizar um determinado propósito, quando você vê aquela ferramenta, aquele objeto, cumprindo o papel para o qual ele foi criado, aquilo te enche de satisfação e de prazer. A mesma coisa acontece com o nosso relacionamento com Deus. Quando Deus criou Adão e Eva e colocou naquele jardim com um desejo de desenvolver um relacionamento íntimo, Adão e Eva foram colocados lá como representantes de Deus para que eles pudessem governar sobre essa terra, exercer domínio sobre a terra, como a Bíblia diz lá em Gênesis 1:26, que domine ele sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre os animais que rastejam sobre a terra, crescei e multiplicai-vos, povoai a terra e sujeitai-a. Então Deus havia dado um comando para Adão e Eva, e à medida que eles permanecessem fiéis a Deus, dentro daquilo que Deus havia estabelecido, recebendo a inspiração de Deus pela comunhão, essa inspiração se transformaria em adoração, que são as atitudes que nós temos com base naquilo que Deus nos comunica. Porque existe um propósito específico para cada pessoa. E uma vida de adoração e louvor é uma vida que realiza exatamente o propósito para o qual ela foi criada. Então, quando nós vivemos aquilo que Deus quer que nós vivamos, como nós lemos Jeremias, Deus falando para ele, quando você estava no ventre da sua mãe, eu já havia te consagrado. E quando nós vamos para o Novo Testamento, Paulo fala mais profundamente, ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Então, existe um propósito eterno da parte de Deus para cada um de nós. Então, quando nós entramos nesse propósito e nós estamos em comunhão com Deus, o Espírito Santo habitando dentro de nós nos inspira. E aquilo que nós fazemos com base nessa inspiração sobe para Deus como adoração, como aroma suave. E ele olha para nós e pode dizer exatamente como ele disse para Jesus: eis aí o meu filho amado em quem me comprazo. Porque a nossa vida está refletindo aquilo que nós fomos criados para ser.
E foi exatamente isso que Satanás tentou manchar. Porque quando Satanás entrou no meio da situação e ele conseguiu enganar Eva, e Adão e Eva comeram do fruto, eles cometeram alta traição contra Deus. E aí se estabelece uma separação. O homem não pode mais ter relacionamento com Deus. Aquela inspiração que ele tinha para viver de dentro para fora é completamente abalada. E agora o homem está deturpado. Existe algo na teologia que a gente chama de depravação total. Em toda a sua extensão, a humanidade agora deixou de refletir a semelhança de Deus, a imagem de Deus. Satanás conseguiu tocar na obra-prima de Deus, mas ele esqueceu que Deus já tinha um plano antes da fundação do mundo. Deus não foi pego de surpresa. Não. Através de Jesus Cristo, nós fomos conduzidos de volta para esse lugar de adoração. E quando nós nascemos de novo, e esse renascimento é o renascimento do homem interior, do nosso espírito, nós somos recriados, nós nos tornamos uma nova criatura. E agora o Espírito Santo vem dentro de nós, e esse processo de adoração pode continuar através de nossas vidas. Porque nós recebemos inspiração de Deus todo o tempo. O Espírito Santo está dentro de nós, nos inspirando a ser pessoas melhores, a ter atitudes melhores, a praticar aquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito, a deixar práticas que nós tínhamos antes de conhecer a palavra. E toda vez que nós correspondemos a esses comandos da parte de Deus para a nossa vida, adoração para Deus. Isso é uma vida que adora, uma vida que exalta a Deus, que é uma vida para o louvor e glória. Em tudo que nós fizermos, não é, Fabrício? Seja no nosso sentar, no nosso levantar, no nosso dormir, todas as nossas ações, é muito amplo isso, né? E, exatamente. Eu fiquei refletindo, né, muito sobre essa semana, né, sobre esse assunto, porque nós já começamos a falar sobre isso com a Rose, adoração, né? Ou seja, esse assunto, né, eu penso assim, é adorar a Deus por quem Ele é, né? Porque exatamente. Até eu coloquei nos meus stories, nas minhas publicações, um dia desses aí, né? Como que tem sido a nossa lista, como tem sido as nossas orações? Tem sido uma lista de compras, né? Ou se a gente realmente tem chegado a Deus para adorá-lo, né? Então, é bem isso que você está falando. Exatamente, você tocou em um ponto importante, porque agora que nós falamos a respeito de que a nossa vida em si, ela deve ser para o louvor e glória de Deus, em tudo que nós fazemos, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Isso glorifica e exalta, porque reflete a natureza dele diante das pessoas. E nós podemos falar agora, de fato, da oração de louvor e adoração, que agora é quando nós expressamos, além de agir de maneira que louve a Deus, nós expressamos com os nossos lábios, ou com ferramentas que Deus coloca nas nossas mãos, e eu digo isso em relação aos músicos, nós expressamos isso através de música, através de orações, através de inspirações que o Espírito Santo nos traz, e nesse ponto eu gostaria até de distinguir, como você falou a respeito de adoração, que existem dois termos, né? Existem louvor e adoração. E quando a gente olha para esses 4 seres viventes de Apocalipse, a Bíblia fala que eles estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tendo descanso nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Aqui nós vemos o salmista, olha, nós estamos vendo aqui os 24 anciãos exaltando a Deus por aquilo que ele é. Isso de fato se trata de adoração. E algumas pessoas podem se pensar, mas pelos séculos dos séculos eles não se cansam? Será que não é enfadonho? De maneira nenhuma. Por isso Deus deu muitos olhos para eles. Eles têm olhos por toda a parte para que a cada dia eles possam estar contemplando facetas diferentes da grandeza, da majestade, de tudo aquilo que Deus é. Nós poderíamos passar a eternidade, ainda assim nós não decifraremos Deus na sua totalidade. Porque existe muito de Deus para se conhecer, mas à medida que nós conhecemos a Deus e a nossa comunhão com Ele vai sendo aprofundada, mais nós conhecemos a respeito de quem Ele é. Mais nós conhecemos os atributos dele. Mas o mais interessante é que quando nós olhamos, tanto aqui em Apocalipse quanto em Isaías e Ezequiel, nós vemos que existe um atributo acima de todos que Deus exalta sobremaneira, que é exaltado a respeito de Deus de maneira maior do que qualquer outra, que é a santidade de Deus. Amém. Nós vemos eles dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Então, o primeiro atributo que ao contemplarmos Deus, o primeiro atributo que nos chama a atenção é a sua santidade. Ninguém que teve um encontro com Deus
deixou passar desapercebido esse atributo, porque diz respeito exatamente de quem Deus é. Ele é um ser criador de todas as coisas, separado para si mesmo, separado de todo mal, de todo pecado. Não existe nenhuma mancha. A Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra nem mudança de variação alguma. Então, nós servimos a um Deus perfeito em santidade. Então, quando nós contemplamos a Deus, aí eu queria falar a respeito disso. A adoração, ela envolve contemplação. Porque nós podemos chegar num culto na nossa igreja e começar a falar palavras de adoração para Deus, falar aleluia, glória a Deus, nós te amamos, nós te exaltamos, mas os nossos pensamentos estarem completamente alheios, porque nós conseguimos memorizar as palavras e as frases, e a nossa boca consegue falar as coisas sem que a nossa mente e o nosso coração estejam envolvidos. E muitas vezes nós estamos falando achando que nós estamos louvando e adorando ao Senhor, mas não é o que está acontecendo, porque nós não estamos envolvidos espiritual e corpo. E essa é a vontade de Deus, que nosso espírito, alma e corpo estejam plenamente envolvidos na nossa vida de adoração. Porque isso inclui uma vida de adoração e louvor em tudo que nós fazemos. Porque faz parte da nossa vida de adoração que Paulo diz lá em Romanos capítulo 12. Nós devemos apresentar o nosso corpo a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. O serviço que nós estamos prestando a Deus. Fabrício, e eu entendo que o que nós fazemos coletivamente é uma continuidade do que a gente faz no secreto, né? Da adoração, do nosso tempo de secreto, o que a gente faz na igreja, o que a gente glorifica a Deus na igreja, né? Exatamente. Também, dentro disso, né? Desculpa, Tito, é que às vezes, né? Não, pode ficar à vontade. A gente está numa conversa mesmo. Pode a gente, né, o Espírito Santo vai trazendo algumas coisas. E isso que você acabou de falar, de trazer para nós, contrasta, bate de frente com esse evangelho que estão pregando hoje, né? Esse evangelho da hipergraça, né? Venha como está, amém, fique como está, né? Ou seja, essa santidade, esse atributo de Deus, santidade, ninguém verá o Senhor, né? Sem santidade ninguém verá o Senhor. Isso é muito sério, não é? Exatamente, tanto é que tem um salmo onde Davi diz exatamente isso, eu anotei aqui, deixa eu só abrir. Salmo 29, versículos 1 e 2. Deem ao Senhor, ó filhos de Deus, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Ou seja, nós estamos adorando um Deus santo, e a primeira coisa que a contemplação da santidade de Deus deve produzir em nós é uma vida de temor reverente. Sabe, temor não é uma palavra que está fora de moda, e nem deveria estar. Inclusive, algumas versões da Bíblia querem trocar essa palavra, mas é um tema central em todas as Escrituras. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o único meio que nós temos para viver uma vida que agrada a Deus de fato. Então, contemplar a santidade de Deus vai despertar esse temor em nosso coração. Então, contrastando com aquilo que você falou exatamente do que tem sido ensinado sobre uma hipergraça, eu posso viver da maneira que eu quiser, mas Deus entende o meu coração. Não é exatamente isso que a Bíblia nos ensina, porque quando há um novo nascimento, o nosso coração é transformado. Eu não estou dizendo que muitas vezes nosso corpo e as nossas emoções não queiram fazer coisas contrárias à palavra, sim, porque nós nascemos de novo no Espírito, mas é o nosso papel dominar o nosso corpo e renovar nossa mente com a palavra de Deus. Isso é o culto racional que a gente acabou de falar. Então, à medida que você coloca a sua carne no lugar, como Paulo diz lá em 1 Coríntios 9, 27, eu subjugo o meu corpo e o reduzo à escravidão. O que ele estava falando a respeito de dominar suas vontades, de dominar os desejos carnais, para que de modo algum ele venha a ser reprovado. Então, isso serve para mim e para você. Viver essa vida exatamente com o temor do Senhor como nosso termômetro. Analisando, comparando a nossa vida com a santidade de Deus. E eu não estou trazendo também um evangelho legalista, porque nós sabemos que existe uma graça sobre as nossas vidas que nos capacita a viver uma vida que agrade a Deus, uma vida que redunde em louvor, porque é exatamente isso que a Bíblia diz. Nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé e para as boas obras. Então, o novo nascimento, a operação da graça de Deus vai nos conduzir a viver uma vida de excelência, uma vida de santidade, uma vida que reflete a natureza de Deus, para que ele seja glorificado através de nossas vidas. É verdade.
E Antes de você começar, eu tinha separado esse versículo, Salmos 29, 2, né? E me chamou a atenção o salmista falando, né? Dê ao Senhor a glória que Ele merece. Eu achei tão lindo isso, eu falei... Exatamente, a glória que ele merece. E quando nós olhamos para o nosso contexto como igreja, um ponto importante é nós entendemos que nós estamos em uma aliança superior. Porque quando agora nós podemos falar um pouco da mulher no poço de Jacó. Jesus vai ao encontro daquela mulher e só para encurtar, ele se revela a ela como Messias, e ela reconhece ela como um profeta ele como um profeta enviado de Deus. E aí ela faz uma pergunta. Os judeus dizem que é lá em Jerusalém que nós devemos adorar. Mas nós adoramos aqui nesse monte. Quando nós entramos na cultura, fica muito mais claro entender por que ela perguntou sobre isso. Porque a adoração no Antigo Testamento não era simplesmente, como não é hoje, não era simplesmente você levantar as mãos e falar palavras bonitas para o Senhor. Existia um culto, um cronograma de coisas que precisavam ser satisfeitas na adoração. O oferecimento de sacrifícios, você teria que oferecer sacrifícios e coisas assim, para que os pecados fossem cobertos. De certa maneira, nós podemos entender assim. Era necessário que coisas morressem, animais fossem sacrificados, sangue fosse derramado. E essa mulher jamais poderia oferecer essa adoração para Deus em Jerusalém, porque ela era uma samaritana. Os samaritanos não eram bem-vindos em Jerusalém. Então, o que ela queria dizer para Jesus se realmente for só lá em Jerusalém, então eu jamais poderei adorar a Deus. Eu estou condenada a passar o resto da minha vida. Além dela ser samaritana, ela ainda tinha um histórico de ter sido casado 4 vezes, estar com outro homem, vivendo uma vida de condenação. Ela ia no poço em um horário diferente das outras mulheres, por causa do preconceito. Então ela ficava imaginando na cabeça dela que ela jamais poderia adorar a Deus, porque ela não seria uma pessoa aceitada. E Jesus disse: mulher, a hora vem e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não é aqui nesse monte, não é lá em Jerusalém. E na antiga aliança, Deus, ele estava limitado à Arca da Aliança. Então as pessoas viam a presença de Deus aonde a arca estava. Então eles tinham que comparecer a Jerusalém uma vez por ano para prestar culto ao Senhor, para adorar a Deus, para oferecer os sacrifícios. E só que o que Jesus está dizendo agora, vocês não vão precisar mais disso. Mas o que aconteceu? Nós olhamos para a velha aliança e nós vemos o tabernáculo o tabernáculo que foi desenhado por Moisés de acordo com as instruções de Deus, onde você tinha o pátio exterior, você tinha o santo lugar e você tinha o santo dos santos. A Bíblia diz que hoje a presença não está mais confinada numa arca no santo dos santos. Agora a presença de Deus está dentro de nós. Nós somos a casa de Deus hoje. Amém. Então nós somos o tabernáculo de Deus. Nós somos responsáveis também por levar a presença, né? Onde nós formos, exatamente. Né? Isso, agora como casa de Deus que nós somos, nós temos o Espírito de Deus habitando no nosso espírito, no nosso homem interior. Agora nós somos o templo do Espírito. Então a adoração é oferecida a partir do nosso interior. Nós somos inspirados pelo próprio Deus para poder adorar e exatamente manifestar em toda parte o cheiro agradável de Deus. Nós estamos levando esse aroma para que o mundo possa ser alcançado pela presença de Deus. Então, onde um cristão chega, a presença de Deus também chega. Onde nós chegamos, nós estamos carregando a presença de Deus dentro de nós. Então, nós não precisamos mais ir a um lugar específico. Porém, quando nós falamos de igreja, quando eu comecei falando sobre o assunto, eu falei sobre igreja, nós precisamos entender que quando nós nos reunimos, todos nós somos templo do Espírito Santo. Mas como igreja, nós estamos coletivamente criando um ambiente, um lugar propício para que Deus possa se manifestar através do nosso louvor e adoração e trazer instruções para a nossa vida. O poder dele pode se manifestar de uma forma maravilhosa, assim como foi lá no tabernáculo. Nós vemos no livro de Crônicas, de Primeira Crônica, se eu não me engano, quando é inaugurado, e quando Salomão inaugurou o templo, a Bíblia diz que eles começaram a cantar louvores ao Senhor, e de repente a casa se encheu de uma nuvem, porque a presença de Deus estava lá. Então essa presença está dentro de nós, mas muitas vezes quando nós estamos reunidos, ela vem manifesta. Porque existe uma unção coletiva, onde 2 ou 3 se reúnem para adorar ao Senhor. E a Bíblia diz que nós podemos entronizar ao Senhor em meio aos louvores. Sabe? Nós entronizamos ao Senhor.
Isso é importante ser falado, porque a gente está num tempo dos, infelizmente, né, dos desigrejados, né, que às vezes as pessoas acham que mas a igreja tem problemas, eu vejo falhas, né? Não, nós somos chamados para congregar, a gente precisa, né, de estar dessa unidade, desse coletivo, é uma força, né, é torrencial, é uma força extraordinária quando estamos juntos, né, em adoração, né? Como diz o ditado popular, uma andorinha não faz verão. É exatamente quando nós falamos a respeito de igreja. As pessoas costumam dizer, mas eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Não, nós somos a igreja. Quando nós vemos a palavra igreja em todo o Testamento, é coletivo, diz respeito a um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E a Bíblia diz que nós não podemos deixar de congregar. Então, quando nós nos reunimos juntos, e isso é muito importante, porque o que você falou, o que cada um produz no seu particular, aquilo que Jesus diz, entra no teu quarto, no secreto, onde ninguém vê. E ali você adora ao Senhor, ali você rasga o seu coração, ali você se entrega diante do Senhor, você contempla Deus, você consegue tocar a eternidade, você consegue perceber os aspectos da santidade de Deus, da eternidade, do amor, dos atributos incomunicáveis, que é a onipresença, a onipotência, e você vê a dimensão, a grandeza de Deus, você se apaixona cada vez mais por Ele. E quando você traz isso para dentro do contexto de igreja, cada um fazendo a sua parte, aí entra exatamente o que Paulo falou. Uns têm salmos, outros têm conselhos, outros têm cânticos espirituais. Então, nós nos reunimos juntos para melhor, para poder entregar aquilo que Deus depositou em nossos corações. Nós devemos viver coletivamente, isso vai garantir uma vida cheia do Espírito. Porque muitas vezes as pessoas costumam dizer, se você foi batizado no Espírito Santo, então você é cheio do Espírito. Mas não para no batismo, você precisa se encher constantemente do Espírito Santo, porque é exatamente isso que a palavra de Deus diz. Quando nós olhamos lá, Paulo falando aos Efésios, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Esse verbo é como se nós pudéssemos traduzir, continue se enchendo constantemente do Espírito Santo. Então, e ele vai dar até a receita, isso não estava no que eu estava planejando falar, mas vamos lá, está lá em Efésios capítulo 5, e ele diz, e não vos embriagueis com vinho, no versículo 18 em diante, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Agora ele vai dar exatamente a receita de como nós fazemos para nos encher do Espírito. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante, porque Paulo acaba de dizer, eu quero que vocês continuem se enchendo do Espírito Santo. Ele diz, vocês vão fazer isso falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando ao Senhor de coração. E aqui, quando falamos de salmos, ele não estava querendo dizer simplesmente você recitar salmos escritos na Bíblia. Existe um cântico novo que o Espírito Santo quer colocar no nosso coração para que nós possamos entoar. Sabe, muitas vezes em momentos de louvor, o ministro que está conduzindo a música, ele vai cantar canções inspiradas pelo Espírito que foram compostas por outras pessoas, mas em algum momento também precisa ter aquele tempo de inspiração. Palavras vão sair inspiradas pelo Espírito, de acordo com aquilo que o Espírito Santo quer ministrar para alcançar as pessoas. E assim também individualmente, nós no nosso lugar podemos estar cantando cânticos espirituais, um cântico novo ao Senhor, nos enchendo do Espírito. E desfrutar disso todos os dias. Isso vai garantir uma vida cheia do Espírito. Sabe, uma pessoa cheia do Espírito é uma pessoa que vai andar em alegria, independente das circunstâncias externas, porque nós sabemos, nós passamos por dificuldades, por pressões, Satanás tenta de se levantar de todo jeito para tirar a nossa paz, mas a Bíblia diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, mesmo que o mundo, as pressões tentem nos perturbar, nós podemos encontrar paz no nosso interior, no nosso espírito, onde o Espírito de Deus está, porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Satanás não pode tirar a nossa alegria, não pode tirar a nossa paz. Nós decidimos nos alegrar, nós decidimos andar em paz durante as situações, isso é um mandamento do Senhor, porque Paulo fala sobre isso. Paulo diz em Filipenses, regozijai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor, e outra vez vos digo, alegrai-vos. E onde Paulo sobre condições? Em que condições que ele estava? Exatamente, ele estava preso debaixo de uma cadeia, né? Era um esgoto chamado de Tulianquicos, e ele estava num lugar desse, e essa carta é chamada de carta da alegria.
Ou seja, Paulo foi uma pessoa que aprendeu a viver de dentro para fora. Nós não vivemos de fora para dentro. Nós não vivemos por aquilo que nós vemos. Nós fomos chamados para viver de dentro para fora. Então nós decidimos viver uma vida alegre, uma vida em paz, e isso agrada a Deus, isso redunda em louvor e glória para Ele. Como Paulo em outra situação, essa ele estava na prisão e ele escreveu para que os irmãos se alegrassem. Só que em outra situação ele e Silas estavam presos por conta de terem feito algo bom, libertado uma pessoa que estava possessa de um demônio. Eles poderiam ter questionado Deus. Deus, estou fazendo a tua vontade. Por que eu estou aqui nessa cadeia? Mas não foi essa a atitude deles. Eles começaram a orar e a Bíblia diz que eles começaram a cantar louvores ao Senhor. E não foi cochichando, porque a Bíblia diz que todos na prisão ouviram. Então eles começaram a entoar louvores ao Senhor e conhecendo o coração de Paulo, que a vida dele era uma oferta para Deus, de fato. Tudo que ele fazia era para a honra e glória de Deus. Eu duvido que havia no coração dele qualquer sentimento de barganha, do tipo, eu vou louvar aqui, aí Deus vai me livrar. Não, ele estava fazendo isso porque ele realmente amava Deus, estava fazendo isso como gratidão. Mas a Bíblia diz que, de repente, as cadeias começaram a tremer, houve um grande terremoto. E houve libertação deles, e muitas pessoas foram salvas, o carcereiro e toda a família dele, por conta de uma atitude, na hora mais escura. E muitas vezes nós olhamos para a Bíblia, nós entendemos que a hora mais escura pode se referir àquele dia que você está passando um problema que talvez você ache que não tem solução. E quando nós não vemos solução, nós simplesmente podemos levantar as nossas mãos e adorar aquele que tem a solução para todos os problemas. Sabe, uma vida de não questionar e não murmurar contra Deus. Porque nós vemos o histórico no Velho Testamento de pessoas que começaram a murmurar contra Deus. E eles ficaram prostrados no deserto. Quando nós olhamos o autor de Hebreus, ele vai citar isso, Paulo vai citar isso também em 1 Coríntios 10, se eu não me engano. Vai falar a respeito do povo de Israel, que eles começaram a murmurar contra Deus. E Deus não se agradou da maioria deles. Então, uma vida que agrada... A murmuração é exatamente o oposto da adoração. Exatamente. A murmuração é exatamente o oposto, porque ela expressa uma falta de gratidão a Deus, porque não importa a situação que nós estejamos vivendo. Se nós estamos aqui nessa terra, se nós temos uma existência, é porque Deus nos criou. Então nós devemos a Ele a nossa vida que nós respiramos, nós devemos a Ele a nossa salvação, de saber que eu não vou precisar passar a eternidade no inferno, sofrendo no lago de fogo separado de Deus, porque eu fui resgatado e comprado pelo sangue de Jesus. E não merecíamos. Exatamente, nós não merecíamos, e mesmo assim Deus resolveu entregar o próprio Filho dele como oferta pelo nosso pecado. O salário do nosso pecado era morte. O salário do nosso pecado era morte, separação eterna de Deus. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Só isso, se nós recebêssemos apenas isso, nós teríamos motivos para adorar a Deus por toda a eternidade. Então, em alguns momentos, né, talvez por esquecer de todos esses benefícios, muitos de nós, como igreja, nos permitimos murmurar contra Deus. E nos esquecemos de tudo aquilo que Ele já fez. E em gratidão... O salmista fala isso, né, irmão? O salmista Davi fala isso, né? Exato. Bendize a minha alma, Senhor, não te esqueça de nenhum dos teus benefícios, né? Isso, porque nós temos essa facilidade de esquecer, não é? É muito... Exato. Realmente, a gente falando aqui parece muito fácil, né, irmão? Mas, assim, esse trabalho de mortificar a carne, e nós temos uma probabilidade de reclamar tão grande, mas tão grande, exato. Né? Até tem uma frase do... terrena. Faz parte, Billy Graham fala que faz uma pausa de uma semana e tudo que você tiver motivo para reclamar, você agradece. Você vê como que a tua vida vai mudar. Eu acho interessante Exatamente. Isso. Em tudo dás graças, em todo tempo dai graças. Né? Quando nós substituímos a murmuração pelas ações de graças, nós vemos o favor de Deus sobre as nossas vidas, porque nós estamos vivendo uma vida que realmente agrada a Deus. Então, esse salmo que você falou para mim é chave, porque quando nós entendemos isso, o que o salmista estava querendo transmitir, que nós precisamos ter esse hábito de enumerar os feitos do Senhor para a nossa vida. Não te esqueças, minha alma, de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades, quem redime a sua alma da cova e enche a sua boca de bens. Então nós vemos ele se lembrando daquilo que Deus fez, porque talvez ele estava num cenário onde ele olhava
e o natural era reclamar. Então, em situações como essas, onde naturalmente nós somos tendenciosos a reclamar, nós precisamos nos levantar por dentro e começar a falar com a nossa alma mesmo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E começar a enumerar. Aí entra o louvor também. Nós falamos sobre a adoração que está direcionada àquilo que Deus é. O louvor, a palavra louvor em si significa elogio, reconhecimento em relação a uma obra ou algo feito. Então, quando nós estamos enumerando aquilo que Deus já fez por nós, nós estamos louvando a Ele. E o louvor se torna uma arma muito poderosa, porque o louvor edifica a nossa fé. Porque à medida que você começa a dizer, Pai, obrigado porque um dia o Senhor me resgatou através de Jesus Cristo, obrigado por aquele dia, por aquela situação que eu achei que não teria saída, mas o Senhor se manifestou de forma tão extraordinária e me tirou daquela situação, e você começa a se lembrar daquilo que Deus já fez, daquilo que a palavra de Deus diz a respeito do caráter dele, que ele é um Deus que deseja nos curar, nos livrar de todo tipo de obra má que Satanás tenta contra as nossas vidas, e a Bíblia diz que nós somos redimidos da miséria, das enfermidades e da morte, nós podemos viver esse estilo de vida. Quando nós nos lembramos disso, no louvor, nós estamos louvando a Deus, e isso edifica a nossa fé. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Quando nós estamos declarando a palavra de Deus, nós estamos louvando a palavra de Deus, isso vai gerar fé no nosso coração. Isso vai fortalecer a nossa fé, porque quando a dúvida bater, quando o medo bater, e exatamente isso que aconteceu com Josafá. A história de Josafá está lá em 2 Crônicas 20. Uma grande multidão se levanta contra ele. E a notícia chega para ele. A Bíblia deixa claro, Josafá temeu. Por quê? Josafá era homem, ele era um ser humano. Então, muitas vezes a situação vai bater na nossa porta e nós vamos temer em primeiro momento. O medo vai bater na porta. Mas nós decidimos se nós vamos deixar o medo entrar e ficar naquela situação de esperar que o mal se estabeleça, ou se nós vamos realmente voltar os nossos olhos para aquele que pode nos trazer o socorro. E à medida que nós vemos a progressão de Josafá, ele começa a dizer, ele começa a lembrar ao Senhor as promessas dele. Ele começa a dizer, Senhor, não foi o Senhor que nos colocou, que prometeu essa terra para nós? Não foi o Senhor que prometeu que haveria descendência para Davi por gerações? Estão vindo aí os inimigos, nós poupamos eles, porque o Senhor disse para nós pouparmos eles, e agora eles vêm contra nós com a grande multidão. E aí ele começa a lembrar a Deus das promessas, e de repente ele instaura um jejum. E aí está outra ferramenta muito importante. Primeiro nós entendemos, de fato, o jejum não muda Deus, mas o jejum faz algo em nós. Porque à medida que nós temos uma prática de jejum na nossa vida, isso nos coloca numa posição onde nós mortificamos o nosso corpo. E nós estamos mais sensíveis para receber instruções da parte de Deus. E nesse ambiente onde sensibilidade, né, irmão? Exatamente. Sensibilidade espiritual. Exatamente, esse é o ponto mais importante do jejum, trazer essa sensibilidade da parte de Deus. E aí, de repente, um profeta se levanta no meio do arraial e ele começa a falar, e começa a trazer a palavra do Senhor para aquele povo e diz para eles, não temam, não se assustem, porque Deus vai trazer a vitória para vocês, podem ficar tranquilos. E ele traz uma palavra de conforto, dá as direções e fala para eles ainda, nessa batalha vocês não vão ter que pelejar. Apenas fiquem de pé e olhem aquilo que Deus vai fazer. Naturalmente, seria uma coisa absurda você imaginar uma multidão muito grande se levantando contra você. E percebe que em momento algum o profeta dá instruções em relação ao que vai acontecer em seguida. No outro dia, pela manhã, o rei Josafá, ele se aconselha com pessoas e ele decide colocar os músicos na frente. Ele coloca os músicos exatamente na frente do exército. Pensa em que quem em sã consciência coloca músicos na frente de um exército de combate? Verdade. Então ele tem essa direção e nós podemos pensar em várias coisas, né? Como eu falei no começo a respeito da música, que é da vida de adoração e louvor, ela precisa envolver as 3 esferas do nosso ser, espírito, alma e corpo. E nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. A música ela tem um poder muito grande de influenciar o ser humano nas 3 esferas. A gente está vendo música, isso, né, com a música, com essa repercussão na mídia dessa cantora. A gente está vendo o poder da música, né? Incrível. Exatamente. A música tem... E ela foi criada por Deus exatamente para isso, porque ela tem o poder de sensibilizar e tocar o homem nas suas 3 esferas. Então, eles começam a entoar um salmo de Davi.
que diz louvai ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E eles começam a orar isso o tempo todo, falar isso e começar a cantar. E talvez, quando nós paramos para olhar o quadro natural, as pessoas podem ter se levantado pela manhã meio desanimadas, pensando, será que vai dar certo? Será que não vai? Imagina você saber que uma multidão vai se levantar contra você. Para nós é fácil, porque a gente vira a página da Bíblia e a gente já vê o resultado final. Mas quando a gente está dentro da história, a história é outra. Porque aparentemente, um fulaninho se levantou no meio e falou isso. Qual garantia eu tenho que o que ele falou é verdade? Então ele tem essa estratégia perfeita, porque ele ocupou as pessoas de louvor e adoração. Agora, em vez deles estarem ociosos, podendo estar reclamando ou pensando e deixando incredulidade entrar, porque às vezes nós acabamos meditando naquilo que o diabo quer que nós meditemos, né? Como se ele soprasse coisas, e é exatamente isso que ele faz, né? Porque a maior arma de Satanás é a sugestão. Ele sugere coisas, tantas coisas na nossa mente, para que nós duvidemos daquilo que a palavra de Deus diz. Então, antes que isso pudesse acontecer com aquele povo, antes que a dúvida pudesse entrar, antes que eles começassem a desanimar, essa ideia veio inspirada por Deus mesmo. Ele disse, coloca os músicos lá na frente. Nós vamos daqui até lá, louvando e entoando louvores ao Senhor. E eles começaram, louvar ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Louvem ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Não tinha espaço para incredulidade num ambiente desse. A confiança deles foi fortalecida de tal maneira que a Bíblia diz que eles nem chegaram a encarar o exército, porque à medida que eles estavam louvando ao Senhor, a Bíblia diz que Deus colocou emboscadas, e quando eles chegaram no arraial, todos os exércitos já haviam sido exterminados. Como você pode imaginar? O que a força do nosso braço diz? Não, para você ganhar uma batalha, você precisa ir com espada, você precisa ir com escudo, você precisa guerrear do seu braço, mas a Bíblia diz nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Eles estavam ali alinhados com o Espírito Santo. E nesse momento, ouvindo essa inspiração, eles estavam louvando ao Senhor. E o louvor foi uma arma tão poderosa e eficiente que eles não precisaram sequer empenhar as suas armas das mãos. Deus cumpriu exatamente aquilo que ele disse. Nessa batalha vocês não vão ter que pelejar. Eles não precisaram. E isso é muito importante. Deus me deu essa passagem, irmão, num tempo tão difícil da minha vida, sabe? De momento de uma batalha tão difícil, que eu li essa palavra e eu falava, Senhor, faz de novo. E incrível, e Deus fez. E incrível quando o inimigo, né? Você estava falando das estratégias, né? Quando ele não consegue dissuadir você, tirar você da adoração, ele vai te distrair, ele tenta te distrair, ele sugestiona, né? Mas será que Deus faz mesmo? Será que Deus vai fazer? Né? Ele tenta, mas se ele não consegue, ele vai tentar te distrair. E eu digo assim que essa questão da adoração, que às vezes a gente vai a gente começa a adorar no piloto automático, né? Como você estava falando na igreja, mas quando você está passando por um momento de luta, irmão, quando você vai adorar a Deus, você tira das suas entranhas aquela adoração. Sim. E aquilo sobe para Deus de uma outra forma. Então, adorar quando está tudo bem é uma coisa, mas quando você está sendo desafiado e você vai e faz, né, e ora e agradece e tira lá do seu interior aquela adoração mais profunda. Senhor, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus da minha vida. Quando você chega diante de Deus dessa forma, não tem inferno que prevaleça na tua vida e a vitória é certa em nome de Jesus. Essa é a adoração, né, que o Senhor espera de nós, né, irmão? Exatamente. E quando nós vemos em Hebreus, o autor diz em Hebreus 13:15 exatamente isso. Nós devemos oferecer a Deus sempre sacrifício de louvor. E ele diz o que são esses sacrifícios? São fruto dos lábios que confessam o seu nome. Sempre, sempre. Em qualquer situação, em qualquer circunstância. Tiago vai dizer, tende por motivo de toda a alegria o passar por várias tribulações. É exatamente isso que você falou, as situações vão vir, a nossa alma pode estar massacrada, você não está com vontade, a sua vontade é chorar, a sua vontade é entrar em depressão, síndrome do pânico, todas essas coisas que nós vemos aí, mas você decide tirar de dentro de você e passar por cima dos seus sentimentos, passar por cima da sua alma, a adoração inspirada pelo Espírito mesmo, isso vai fazer toda a diferença na nossa vida.
Isso vai fazer toda a diferença, porque, como você falou, no dia bom todo mundo adora, todo mundo celebra, todo mundo louva ao Senhor. gostoso, né? Exatamente, mas o que diferencia é exatamente aquele que construiu essa casa sobre a rocha, que é a palavra de Deus. E conhece Deus e conhece o caráter do seu Pai. Pode vir chuva, pode vir sol, pode vir tempestade, as circunstâncias. A nossa confiança não é abalada. E virão dias, estamos vivendo dias trabalhosos, né? A Bíblia não diz se passares, é quando passares, né? Situações vão vir. É isso mesmo. Exatamente. Agora, a nossa postura vai definir tudo. A maneira como nós nos posicionamos diante das situações que se levantam contra a nossa vida. Porque nós podemos ter uma ótica daquilo que a Bíblia diz, né? Porque a Bíblia deixa claro que as tribulações são leves e passageiras. Quando nós entendemos isso, é leve e momentâneo. É leve e momentânea. Deus não nos criou para viver presos em situações por toda a nossa vida. É leve e momentânea. Nós crescemos, nós avançamos, nós nos fortalecemos na palavra. Nós conseguimos responder à altura daquilo que se levanta. As coisas que se levantam contra a nossa vida, desde que a nossa vida esteja guardada em Deus e, em vez de murmurações, a nossa vida esteja exalando louvores ao Senhor. Isso faz toda a diferença. E quando nós vemos isso na Bíblia, esse ambiente onde você tem uma cultura de louvor, isso libera o poder de Deus para se manifestar em nosso favor. É o que a gente viu em Paulo falando, é o que a gente viu no Velho Testamento, sabe? Muitas pessoas, às vezes pessoas têm orado por tanto tempo para que Deus curasse elas de determinadas situações, enquanto de repente só levantar suas mãos e começar a adorar. Sabe, o poder de Deus pode entrar em manifestação e reverter aquele cenário que o médico desenganou. Porque muitas vezes nós pedimos coisas a Deus, mas nós paramos. Desculpa, meu celular caiu. Nós paramos na petição e nós não sabemos de fato se Deus realmente ouviu aquilo que nós falamos. Mas o que sela, e Paulo vai dizer sobre isso, nós devemos perseverar na oração e velando sempre com ações de graças. Se nós confiamos no nosso Pai, se nós sabemos que Ele está cuidando de nós, quando nós oramos, quando nós pedimos algo a Ele, alinhado com a palavra dEle, com aquilo que Ele nos prometeu. Quando nós fazemos isso, nós podemos ter confiança, e o que vai selar isso é uma vida de louvor e ações de graças. Porque muitas vezes nós podemos apresentar as nossas petições para Deus, mas assim que nós saímos desse lugar, nós começamos a reclamar ou pensar, será que Deus vai me ouvir? Será que Deus vai responder a minha oração? Mas se nós decidimos, independente de eu abri meu coração, eu expus, eu falei para Deus, e eu creio que Ele é meu Pai e Ele vai realizar exatamente aquilo que eu preciso, aquilo que Ele tem para minha vida, independente do modo e do como. Muitas vezes nós queremos que Deus faça da maneira que nós queremos. Verdade. E muitas vezes não é assim que vai acontecer. Nós vamos olhar para o cenário e parece que nada está acontecendo, parece que Deus não está fazendo nada. Mas maturidade nós aprendemos a saber e reconhecer que Deus está agindo, mesmo que as circunstâncias pareçam contrárias. Deus está sempre agindo. Deus está sempre agindo em favor daqueles que o amam. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então essa é a confiança que nós devemos ter em relação a Deus. Todas as coisas é bem abrangente, né, irmão? Todas as coisas, né? Não... Todas as coisas, ou seja, não exclui nada. Ou seja, Deus está sempre cuidando de nós. Mesmo quando nós tomamos decisões erradas, batemos a cabeça, passamos por situações, Ele também sabe, Ele também é poderoso para nos tirar desses lugares. Então, Deus está sempre trabalhando em nosso favor, mas nós precisamos reconhecer isso. Independente da situação, independente do que está acontecendo. Às vezes, coisas vão acontecer e nós vamos questionar Deus por que nós estamos passando por situações. Enquanto, na verdade, tudo aquilo que você está vivendo vai produzir uma maturidade em você. Certa vez eu estava lendo sobre isso em um livro, e isso me saltou aos olhos, porque o autor estava falando a respeito de situações onde ele passou por coisas muito, muito dolorosas mesmo, coisas onde ele sofreu, e ele perguntou para Deus em relação àquilo que ele passou, por que Deus permitiu. E Deus começou a tratar com ele e falou assim, você se lembra de quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo? Jesus, ele se tornou habilitado para cumprir o ministério dele por conta de etapas de obediência que ele cumpriu. Ele foi tentado em tudo. Ele passou por situações que qualquer homem se desesperaria.
mas mesmo assim ele permaneceu firme e fiel a Deus. E isso gerou, a Bíblia diz que ele aprendeu a obediência por causa daquilo que ele padeceu. Então, quando nós olhamos para as nossas circunstâncias, aí ele conclui dizendo uma frase muito forte. É exatamente essas circunstâncias que nós vivemos na vida. Muitas vezes você acha, por que Deus permitiu? Aqui vai criar dentro de nós uma estrutura de ferro e não de algodão. Verdade, Sabe, nós verdade. nós não podemos passar sendo crianças imaturas espiritualmente. Deus muitas vezes vai nos conduzir para lugares onde nós vamos ser desafiados a crescer mesmo, em maturidade, em achar, poxa, eu acho que Deus esqueceu de mim. Eu acho que Deus não está olhando para mim. São as lixas, né, irmão? Oi? As lixas, né? Exatamente, são lixas para polir, para poder nos deixar exatamente do jeito que Deus precisa que nós estejamos, né? Porque muitas vezes existe um chamado, como eu comecei falando, Deus tem um propósito para cada pessoa. Mas uma coisa é você saber do seu propósito, outra coisa é você cumprir o seu propósito. E entre uma coisa e outra existe um caminho, existe uma estrada, a estrada do aperfeiçoamento através de situações que Deus vai permitir se levantar sobre as nossas vidas mesmo para que isso possa produzir maturidade. Mas lembrando que em todo tempo, a Bíblia, nós sabemos que Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele não tenta ninguém. O caráter do nosso Pai é inquestionável. Nós não podemos atribuir mal nenhum a ele. Mas, por outro lado, também ele nos permite passar por certas situações para que nós possamos crescer e avançar. A saber lidar com pessoas, com situações, e esticar a nossa fé, porque nós sabemos que mesmo que essas situações se levantam, Deus não foi pego de surpresa. Sabe, existe todas as instruções que nós precisamos para passar bem por essas situações e passar aprovados. Então, Deus quer que nós passemos por situações e provas e sejamos aprovados nesse percurso, para que a nossa vida venha exalar mais uma vez louvor e adoração para Ele. Então, isso é muito importante. Saber que Deus está agindo em todo tempo, isso é chave. Independente das circunstâncias, Deus está trabalhando em nosso favor. Ele é o socorro bem presente. A Bíblia diz, ele prometeu na palavra que jamais nos deixaria e nunca nos desampararia. Então, não, em momento nenhum nós podemos deixar entrar coisas do tipo, Deus, onde está o Senhor? O Senhor me abandonou, eu estou sozinho. Não, porque a palavra dele garante que ele jamais nos deixaria, jamais nos abandonaria. Isso é uma verdade inabalável que deve estar bem firmado no nosso coração. Então, ele está sempre trabalhando em nosso favor. Mas aí, quando você lê a palavra, né? A lei, por isso é tão importante conhecer a palavra. Eu estou vendo aqui, ouvindo o irmão falar, né? E assim, glorificando a Deus aqui no meu espírito, né? De um irmão jovem, né? E então, assim, conhecedor da palavra, né? Porque é isso que dá sustentação. Se você não lê a palavra, irmão, você vai, é um alimento. E daí você não quer nem orar. Você vai perdendo a vontade até de orar, porque você não está fundamentado. E essas coisinhas que parecem tolas, mas que povoam, né, o mundo, né, cristão, você acaba acreditando por desconhecer, está firmado nessa palavra, onde o Senhor diz que Ele nunca nos deixaria sozinhos, órfãos, né? Vou preparar-vos lugar, né? Isso. Então, como isso é importante. E o inimigo, irmão, a gente está falando de adoração, né? Louvor e adoração, né? Mas você concorda, irmão, que nós estamos vivendo um tempo onde o inimigo, né, Satanás, desde o início, ele quis roubar, ele quis que a adoração fosse para ele, né? Foi a razão da queda, né? A questão da adoração. E hoje, o que nós temos visto é que a adoração está começando a ficar centrada no homem, né? O inimigo, ele tem tirado, ele tem, como a gente estava falando, de distração. Então, ele tira essa adoração que deve ser enviada ao Eterno, ao nosso Deus, e joga, né, para que o homem, né? A gente vê isso nas músicas, na cultura do nas corpo. pregações, na cultura coach, coisa do tipo, né? É muito sério. E antes de comentar sobre isso, aí eu já queria entrar no gancho da música em si. Primeiro ponto, como a gente já estabeleceu aqui até agora, né? Como todos nós, hoje na Nova Aliança, somos chamados para uma vida de adoração e louvor ao Senhor, nós somos sacerdotes, e Pedro vai deixar isso bem claro lá em 1 Pedro capítulo 2, que nós somos sacerdócio real, e nós devemos oferecer sacrifícios ao Senhor e coisas do tipo, ele vai estabelecendo. Hoje, todos nós, filhos de Deus, somos sacerdotes e podemos ministrar ao Senhor. Então, nesse sentido, todo cristão é um ministro de louvor.
Todos nós somos ministros de louvor. Uhum. E agora, especificamente, falando a respeito da função, que não deixa de ser um ministro de louvor, porque mas o ministro de música, ele é um ministro de louvor, que ministra louvor através da música. Então, nós costumamos usar na nossa igreja a expressão ministro de música, porque qualquer pessoa na Nova Aliança é um ministro de louvor. Amém. Então, olha que legal. o ministro de louvor, o ministro de música é aquele que vai ministrar o louvor através da música. E isso é muito importante, porque aquilo que nós cantamos precisa estar alinhado com aquilo que a palavra de Deus diz. Segundo, isso precisa, aliás, antes disso também, ou tão importante quanto estar alinhado com as escrituras é ser algo direcionado para Deus. Amém. Sabe? Existem circunstâncias, aí eu quero distinguir também os tipos de canções, né? Porque existem músicas que têm um propósito de estimular a fé das pessoas. Né? Que essas vão dizer a respeito daquilo que Deus fez pela nossa vida e daquilo que Deus é poderoso para fazer. Existem músicas que são críticas sociais, como essa música que foi lançada agora. E elas cumprem o seu propósito específico, mas o que se enquadra na categoria de louvor e adoração é uma música centrada em Deus, na pessoa de Deus. E nós, falando a respeito dos últimos dias, como você disse, nós estamos vivendo nos últimos dias e são dias de engano. Os espíritos enganadores, os espíritos sedutores estão à solta e fazendo um trabalho muito grande pelo mundo afora para enganar as pessoas, para seduzir as pessoas, para poder exatamente trocar a glória de Deus na imagem do homem, e as pessoas não conseguem ver isso. E muitas vezes eu falo a respeito do espírito do anticristo que está atuando nos últimos dias. Vai chegar o dia em que o anticristo vai se personificar aqui na Terra, mas João diz que já muitos anticristos têm surgido. E o espírito do anticristo já está aí à solta. E qual é o propósito do espírito do anticristo? Desconfigurar a figura de Jesus como Filho de Deus e tirar Jesus do centro, colocando o homem, exatamente. E é o que nós estamos vendo hoje em dia, o homem ocupando o centro de todas as coisas. Você pode, você consegue, você é capaz. Pelo contrário, nós não somos nada sem Cristo Jesus. A nossa suficiência vem dele. Nós não podemos nos esquecer de que tudo nós somos, tudo que nós fazemos é pela graça de Deus, através de Jesus Cristo. Então, canções, não podem deixar de haver canções nos nossos públicos que engrandeçam o nome do Senhor. E falando nisso, nós lembramos de clássicos, né, como Ademar de Campos, várias canções que tinham esse teor, por exemplo, queremos o teu nome engrandecer, e várias outras, Aline Barros, por exemplo, Consagração, são músicas centradas na pessoa de Deus. Então, esse momento de louvor e adoração, o centro deve ser Cristo. Então, nós devemos tomar cuidado com toda pregação, com todo livro, com todo ensino, que tira Jesus do centro e coloca o homem. E é muito sutil. É muito sutil. Não é algo que talvez à primeira vista parece, mas não é. Fala, nossa, parece o evangelho, mas não é. E eu costumo falar, eu não sei se eu posso falar, eu assisti um documentário há muitos anos atrás que começava com S. Um S, e falava a respeito de pessoas que aprenderam um grande segredo que estava escondido no universo, e que você poderia falar para o universo e ele tinha que te obedecer. E o tempo passou e eu comecei a ver cristãos lendo esse livro, assistindo esse documentário e falando, tá vendo, é o evangelho, só falta falar de Jesus, mas é igualzinho que a Bíblia ensina. Aí a minha pergunta sempre é, meu filho, se tá faltando Jesus, tá faltando tudo. Pode ser a coisa mais bonita, vãs filosofias e sutilezas, é o que o diabo está fazendo, tentando enganar as pessoas com filosofias vãs e sutilezas, com coisas que parecem o evangelho, e parece, em alguns aspectos, né? Não, eu posso declarar as coisas, a Bíblia ensina sobre nós declararmos a palavra de Deus, mas nunca é para realizar a nossa vontade. Nós apenas repetimos aquilo que Deus diz ao nosso respeito. Nós renovamos a nossa mente com a palavra, declarando a palavra todos os dias, para convencermos a nós mesmos naquilo que Deus nos criou para ser. Entendeu? Nós não estamos dando comandos para Deus e Deus mudar de ideia para que ele faça aquilo que a gente quer. Imagina! Nós então estamos agora nós estamos tão superiores a Deus. E esse livro, inclusive, coloca o universo como o nosso amo, que deve fazer tudo aquilo que nós dissemos. E Deus jamais, a Bíblia diz, ele diz, a minha glória eu não divido com ninguém.
É verdade. A minha glória eu não dou para outro. É Ele é o verdade. Deus todo soberano e supremo. Então, aquilo que nós podemos declarar e confessar da palavra é aquilo que ele já disse ao nosso respeito. Amém. Glória a Nós podemos Deus. concordar com aquilo que ele diz. E algumas pessoas dizem que as pessoas, o céu é o limite para um campeão, para não sei. Não, na verdade, o nosso limite está aqui, ó, é a palavra de Deus. Nós devemos viver uma vida limitada por aqui, pela vontade de Deus para as nossas vidas. E é aí que muita gente se frustra, porque elas. Pode falar. Outra frase que eu não gosto, outro jargão que o pessoal usa: seja a sua melhor versão. Não, eu quero ser parecida com Cristo. É isso que nós devemos buscar. Exato, nós olhamos para a nossa proposta não é no nosso aperfeiçoamento próprio em nós mesmos, mas é nos tornarmos a imagem e semelhança de Cristo, né? É isso que a Bíblia diz. Nós devemos ser imitadores de Cristo. Então, infelizmente, eu entendo o papel dos coaches na população. Eles têm um lugar deles. Mas agora, o maior problema, o que o diabo tem aproveitado muito, é querer misturar filosofias mundanas com a palavra de Deus, de maneira sutil. Com frases, com jargões que as pessoas repetem para lá e para cá e não entendem isso. E começam a se tornar independentes. Daqui a pouco, se algo não é feito, se pessoas não se levantam para combater e questionar, e graças a Deus por homens de Deus que têm se levantado nessa nação e têm combatido esse evangelho coach, que tem tirado Jesus do centro, chamando a atenção de volta para Cristo. Porque senão daqui a uns 50, 100 anos as pessoas vão se esquecer de Cristo. Porque é tão ensinado sobre você trabalhar para você crescer, para você se tornar. Isso tudo é lícito, isso está certo. Mas você não faz isso nas suas forças ou na força do seu braço. Nós precisamos olhar para Cristo, entender que tudo que nós podemos ser é através dele. Então, nós precisamos de menos coach e mais Cristo. Menos teologia coach e mais Bíblia, mais palavra, mais revelação daquilo que ele tem para nós. Então, a palestra coach, ela tem o seu lugar motivacional lá fora, no mercado financeiro, nas pessoas que querem crescer. Mas misturar isso com a palavra e dizer e atribuir coisas que a palavra não ensina, princípios que foram extraídos da Bíblia, mas distorcidos. Distorcidos em que sentido? Porque, por exemplo, a Bíblia fala sobre semear e colher. De fato, quando nós somos generosos, nós somos fiéis aos nossos dízimos e ofertas, nós alcançamos pessoas. Deus, ele vai cumprir aquilo que ele diz na palavra dele, que ele vai fazer multiplicar a nossa sementeira e vai alcançar a nossa vida com pão e alimento. Porém, essa não deve ser a nossa motivação. Eu não sou um dizimista ou ofertante porque eu quero receber algo em troca, como muitas pessoas têm feito por aí nas igrejas. Dá tanto que Deus vai te dar tanto. Faz isso que Deus vai fazer por você. Como se Deus fosse uma moeda de troca, mas pelo contrário, a gente estava falando de adoração. Eu sou generoso com uma expressão que vem de dentro de mim como gratidão a Deus em primeiro lugar e porque eu amo as pessoas e quero ver elas alcançadas pelo Evangelho. Posso ter expectativa, assim, de que Deus vai me suprir? Posso. Isso é bíblico. Mas essa não deve ser o objetivo. Agora, o que o mundo faz? Transforma isso em um método. Não, se você pegar e começar a dar dinheiro assim, fizer assado, tal, você vai ver. Deus vai começar como se fosse um negócio. Mas não é isso que ensina. A Bíblia ensina que nós devemos estar sempre... Olha que texto forte que Pedro diz. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Quando nós nos sujeitamos a Deus e vivemos uma vida humilhada debaixo da potente mão de Deus, e ele diz, humilhai-vos sob a potente mão de Deus. Nós reconhecemos, Pai, eu estou aqui nessa terra, eu pouco sei, por mais que eu conheça algumas coisas da tua palavra, eu sei que ainda é muito pouco perto de tudo aquilo que o Senhor pode me instruir, então eu preciso aprender a viver uma vida inspirada pelo teu Espírito e guiada pelo teu Espírito. Eu não quero fazer as coisas com interesses escusos, ou porque eu quero receber algo da sua parte como se fosse uma moeda de troca. Pelo contrário, eu quero receber as suas instruções e fazer exatamente aquilo que você vai me inspirar para fazer, porque eu sei que isso vai fazer com que eu viva uma vida que agrade ao Senhor e que redunde em louvor e gratidão ao Senhor. Então, e essa teologia coach tem entrado nas canções também, porque tem colocado o homem no centro.
Isso é muito perigoso. Verdade. Como eu disse, existe uma linha tênue, porque existem canções de fato que elas têm um papel de nos lembrar daquilo que Deus já fez por nós, né? Para fortalecer a nossa fé. Às vezes você está naquele dia triste na sua casa e de repente você coloca uma música que vai falar sobre a alegria do Senhor. Entendeu? Isso vai despertar no seu coração. Poxa, a Bíblia diz que a alegria é fruto do Espírito. Olha, já tenho a alegria de Deus dentro de mim, eu posso me alegrar. Então, a música, ela também é uma ferramenta doutrinária. Ela serve para, assim como eu posso ensinar sobre fé, eu posso ensinar sobre Deus como Deus que cura, eu posso ensinar como Deus que provê, assim também eu posso cantar sobre essas coisas, entendeu? Mas sempre lembrando que eu não sou algo por mim mesmo, mas por causa daquilo que Cristo fez por mim. E esse é o ponto que muitas vezes essas coisas que as pessoas costumam dizer, e eu bato bastante nessa tecla. Cara, se falta Cristo nisso, está faltando tudo. Ah, eles tiram da Bíblia, só não fala de Jesus. Pronto. Isso não pode ser normal para mim. Se eles tiraram da Bíblia, então eu vou para a Bíblia. Eu não vou perder meu tempo com pessoas que tiraram algumas coisas na Bíblia que parece algo sadio, mas se não tem Cristo não pode ser. Se eles tiraram da Bíblia, então tá lá. Então eu vou procurar do jeito que está na Bíblia. Então você vai direto na fonte. Exatamente. Então você vai na fonte. Eu vou na fonte. Eu não vou num canal corrompido e obstruído que tirou Jesus do centro. Tendencioso, exatamente. Nós estamos vivendo dia de engano mesmo. Então, exatamente, é isso que você falou, né? O diabo tem tentado minar a adoração a Deus. E essa é uma das maneiras, tirando Jesus do centro. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu tô até com esse versículo aqui. Eu vou deixar esse versículo para quando nós formos finalizar, porque é incrível, né? Porque exatamente. É isso, né, irmão? E eu fico pensando nesse momento de contemplação de Paulo, né? Ele vem construindo toda uma teologia sistemática do capítulo 1 até o capítulo 11 de Romanos. Aí no final, depois de tudo que ele falou do plano de Deus, do plano da redenção, aí eu acho que ele não tinha mais palavras, né? Aí ele começa, profundidade de riquezas, tanto de sabedoria como de ciência. E aí ele continua e termina, porque dele, por ele, e por meio dele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas. Ou seja, aí nós vemos Paulo contemplando aquilo que ele conhece a respeito do mistério de Cristo, e ele começa e a gente pode falar a respeito disso também. Ele começa a falar pela inspiração divina mesmo, e começa a louvar ao Senhor inspirado pelo Espírito. Isso é um louvor. Isso pode sair dos nossos lábios, sabe? Nós não precisamos ficar engessados a salmos e letras de canções. Nós podemos louvar ao Senhor do nosso coração. Como eu disse, existe um cântico novo. E a música, voltando para a música, como essa ferramenta, como eu disse, a música tem o poder de doutrinar. Então, a responsabilidade do ministro de música é muito séria. Porque ele precisa ter ciência de que aquilo que ele vai cantar vai alcançar as pessoas nas 3 esferas, espiritual, alma e corpo. E a música tem um poder... É como se abrissem portais, né? Na questão da alma, das emoções, né? Muito cristão fala, mas não tem nada a ver ouvir música do mundo. Não tem nada a ver. Eu sou assim das antigas, né, irmão? Até quando eu fiz a live com o irmão até falou, você é irmã das antigas. Eu falei, exatamente, porque na nossa época isso era, né, o nosso líder de jovens, ele não tinha meias palavras, não tem meia verdade, é pecado, não. Fuja da aparência do mal, ponto, acabou. Exatamente. Não negocie esse tipo de coisa, porque é perigoso. Porque muitas vezes você não sabe a influência que está por trás, sobre que espírito a pessoa compôs as músicas, então é um terreno perigoso. É exatamente o que você falou, evite a aparência do mal. E muitas pessoas compuseram canções sobre efeito de drogas, cometendo todo tipo de torpeza, coisas que vão dar acesso sim, vão abrir portas, por exemplo. Isso não se resume a canções, né? Por exemplo, eu gostava muito de assistir filme de terror. Hoje eu entendo que não é algo que um cristão deve se expor, porque você não sabe que influência está por trás daquele filme. Você pode estar abrindo a sua casa para que espíritos possam entrar de fato. Irmão, aquela série famosíssima da Netflix, Strangers,
Ah, acho que eu conheço. Stranger Things. Stranger Things, que coisas estranhas, né? Então o meu filho estava assistindo, eu fui assistir com ele, né? Porque ele queria que eu acompanhasse. Não, eu assisti aquilo, não tinha paz, irmão, para assistir aquilo, porque eu falei assim, gente, quem escreveu essa série conhece o mundo espiritual. Esse mundo paralelo, conhece o mundo espiritual. Não é uma pessoa que Uma é, pessoa que é ignorante. leigo. Então, você vê Exato. muito isso em Hollywood, né? Existem pessoas envolvidas com feitiçaria, com bruxaria, e que trabalham por trás dessas coisas que a gente nem sabe, né? É Exatamente com essa verdade. proposta de influenciar pessoas com espíritos que vão trazer síndrome do pânico, trazer crise de ansiedade na vida das pessoas, coisas que a gente tem visto com tanta frequência hoje em dia. Então, nós decidimos o que vai entrar nos nossos olhos, o que vai entrar nos nossos ouvidos. E precisa ser aquilo que vai trazer edificação para as nossas vidas. Não Porque, porei coisa má diante dos meus olhos. exatamente. Imagina, eu deliberadamente abri a porta da minha casa para que espíritos se manifestem, entrem, para que eles possam atuar na minha vida. Porque nós não estamos mais na ignorância, nós sabemos disso, nós temos autoridade. A Bíblia diz que Deus nos concedeu autoridade sobre Amém. os espíritos. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, acima de todo Amém. principado, potestade, poder e domínio. Então nós podemos andar em autoridade, mas uma coisa é você exercer a sua autoridade, mas outra coisa é você tentar Deus. Uhum. Porque isso é você abrir, você tem autoridade, mas você diz, não me importa, não pode vir, pode entrar. Muitas vezes, por ignorância ou consentimento, nós deixamos que espíritos atuem nas nossas vidas. Então, É verdade. nós estamos vivendo dias trabalhosos em que espíritos estão em manifestação, e uma das maneiras pelas quais eles se expressam é através da música, sim. Através da música, sim. Então, nós precisamos tomar muito cuidado e não permitir. E você sabe o poder da música. Às vezes você está passando na rua, um carro de som passa cantando uma música, repetindo a mesma frase. Depois aquilo gruda na sua cabeça e você fica a semana inteira lembrando daquilo e cantarolando. Então, por isso nós precisamos ter essa responsabilidade de levar a palavra de Deus cantada. Esse é o papel do músico. Levar a palavra de Deus cantada para que ele possa conduzir pessoas a esse lugar de adoração, esse lugar de louvor e adoração. Como eu disse, eu falei a respeito da igreja no começo, né? E esse é um ponto importante. Nós estamos vivendo um tempo assim. Muitas pessoas vão para a igreja para assistir um espetáculo. Elas querem ser servidas. Elas querem chegar num culto, ter um bom louvor para entreter a alma delas, para que elas possam ter as suas emoções colocadas no lugar. E muitas vezes eu posso dizer isso como ministro de música, eu toco teclado na minha igreja. Minha esposa canta, o líder de música, o Oswaldo, ele também canta. E às vezes, a gente já conversou sobre isso, às vezes é um esforço que se coloca para que as pessoas comecem a louvar e adorar a Deus de coração mesmo, naquele momento. Enquanto essa não era a proposta. Hoje, o Ministério de Música faz um papel que não deveria fazer. Hoje, nosso papel é preparar as pessoas para receber a palavra de Deus. Isso é nobre, tudo certo. Mas enquanto, na verdade, nós deveríamos estar lá porque as pessoas chegariam no culto não como espectadores para serem servidas, mas porque elas cultivaram a vida no secreto, orando, tendo comunhão com Deus. Elas chegariam nesse ambiente e juntos nós ministraríamos a Deus. Verdade. Olha que diferença. Olha a diferença. E quando isso acontece, às vezes nós provamos disso quando as pessoas vêm para um culto com um coração desejoso. E geralmente são aqueles cultos que só vai quem quer mesmo, sabe? Num dia difícil, num dia que todo mundo trabalha, aí as pessoas, não, eu quero estar no culto. A pessoa quer estar no culto, não está lá porque é um religioso. Não, eu tenho que ir no culto, porque se eu não for no culto, o pastor vai me ligar. Não, hoje é o dia que eu tenho que estar no culto, que é domingo, senão eu vou perder minha bênção, não sei o que, coisa do tipo. Enquanto não entende, na verdade, que culto é ao Senhor, é algo que nós oferecemos a Ele. Agora, quando as pessoas vão sedentas, eu quero lá, na hora do louvor, eu vou levantar as minhas mãos, eu vou oferecer o melhor que eu tenho para Ele. Quando as pessoas estão com essa atitude, o louvor, para nós, na música, é muito leve. Nós começamos a ministrar. E vocês devem perceber isso, porque estão lá no front, né, irmão? Vocês Isso, devem nós sentir percebemos a isso quando a igreja está presa, né?
Isso, às vezes é como se a nossa ministração, tocando ou cantando, batesse no povo e voltasse de volta para a gente. E às vezes acontece isso, mas assim, não de todas as pessoas, né? Porque sempre tem aquelas pessoas que se envolvem de fato com o louvor e que entendem esse propósito. Mas muitas vezes 2, 3, 4, 5, meia dúzia podem comprometer tudo aquilo que Deus quer realizar. Porque o pastor José Roberto, ele é pastor do Verbo da Vida em Guaratinguetá, ele dizia algo sempre pra gente. Eu vim de lá 2 anos atrás, e ele sempre dizia: Deus não se manifesta, agora falando da presença manifesta, onde ele é tolerado. Ele se manifesta onde ele é desejado. Então, talvez nós não temos provado de uma manifestação mais contundente da presença de Deus e contemplado essa santidade mesmo de Deus em ambientes. Eu me lembro de cultos onde ninguém queria se mexer, de uma atmosfera tão densa da presença de Deus, onde muitas vezes acontecia exatamente como aconteceu com aquele cobrador de impostos, Zaqueu, que ele estava olhando Jesus de cima da árvore. Jesus diz: desce que me convém pousar na sua casa. Aí quando eles estavam lá na casa, Jesus estava na casa de Zaqueu, a Bíblia diz que estava um silêncio lá, e de repente, sem que Jesus tivesse falado nada, Zaqueu começa a dizer: ei, eu vou devolver tudo aquilo que eu roubei, tá bom? E eu vou pegar boa parte, eu vou dar e vou distribuir aos pobres. Pergunta: Jesus pediu alguma coisa para ele? Mas a presença de Deus ali naquele lugar desarmou ele de tal forma que ele começou a olhar para Jesus. E quando nós olhamos a santidade de Deus, nós olhamos para nós mesmos, nós vemos áreas que precisam ser mexidas, que precisam ser trabalhadas. Arrependimento chega. E é isso, essa é a essência do avivamento, arrependimento. Isso. Quando você chega no secreto e você chega na presença de Deus e se você entra na presença, você desfruta, né, essa palavra, da presença manifesta dele, muitas vezes você não tem palavras, você só chora, porque Exato. É um quebrantamento, né, é algo incrível. Isso é muito importante, uma vida quebrantada, uma vida arrependida, uma vida, por mais que nós, por exemplo, nós falamos muito sobre realidades da nova criação, sobre aquilo que nós somos em Cristo, nós nascemos de novo, nos tornamos uma nova criatura, tudo se fez novo, no homem interior, mas existe um processo de renovação da mente, mudança de mentalidade e também de sujeitar o nosso corpo, mas volta e meia, existem áreas da nossa vida que ainda não foram tratadas, coisas que nós precisamos melhorar, coisas que nós precisamos trabalhar, e é exatamente em ambientes como esses que nós ficamos nus diante de Deus, onde assim como Isaías estava lá diante da glória do Senhor e ele fala: ai de mim, porque eu vi o Deus vivo. O medo dele era morrer mesmo, era perecer diante da presença manifesta de Deus. E muitas vezes hoje nós não precisamos mais ter esse medo, esse pavor, porque nós somos filhos de Deus, nós temos comunhão com Ele, temos livre acesso à presença. Mas ainda assim, arrependimento é algo que deve fazer parte das nossas vidas. Todas as vezes que nós estamos diante de Deus, contemplar aquilo que Ele é, vai fazer com que nós desejemos ser cada vez mais parecidos com Ele. Verdade. Então, o mais beneficiado com a vida de louvor e adoração não é Deus, somos nós. Amém, amém. Somos nós. Deus, ele tem anjos, querubins, arcanjos, serafins que estão lá constantemente louvando a Ele, dizendo o quanto Ele é bom, exaltando a santidade dEle eternamente. Porém, conosco a história é diferente, Ele tem relacionamento para que nós possamos exatamente refletir aquilo que Ele é aqui nessa terra. Então, nós somos beneficiados ao cultivar uma vida de oração, uma vida de adoração diante de Deus, sempre. Isso é muito importante. Às vezes nos faltam palavras, e a Bíblia diz que Deus nos dá outro recurso. Eu vi em algum rios, você falou a respeito. Eu acho que você citou alguém falando a respeito de oração em outras línguas. Isso é muito importante. Paulo fala também, que em 1 Coríntios 14, que nós podemos orar e nós podemos cantar em outras línguas. Nós podemos cantar. E a Bíblia diz que quando você dá graças em línguas, você dá graças bem. Muitas vezes, quando palavras te faltam, nós podemos começar a bendizer ao Senhor em outras línguas. E muitas vezes, quando nós entramos nessa linha, de permitir que o Espírito Santo crie essa linguagem dentro de nós, nós começamos a falar em outras línguas, à medida que Ele concede que nós falemos. Nós estamos louvando a Deus, entoando louvores a Ele, e em muitas circunstâncias,
pode ser que a interpretação vai vir como forma de um salmo, de um hino, de um cântico espiritual, e você começa a bendizer ao Senhor de tal maneira que você fala, de onde saiu essas palavras? Como que eu poderia ter imaginado louvar o Senhor desse jeito? É a inspiração do Espírito Santo. É o espírito de profecia em manifestação. Você tá fluindo no dom de profecia para bendizer ao Senhor. Isso é muito importante, mas muitas vezes nós não chegamos nem nesse ponto. Então nós precisamos estar mais... Por isso que eu estava falando a respeito de ser um tema que nós não conseguiríamos falar em um dia só. Porque existe uma dimensão muito mais profunda da adoração que nós não estamos experimentando. Existem níveis de adoração que nós poderíamos viver, que é a falta do conhecimento. E quando eu falo falta de conhecimento, eu não quero dizer que é porque nós não temos acesso a esse conhecimento. É mais uma apatia. Muitas vezes nós não queremos nos aprofundar em conhecer mais a respeito desses assuntos. Estamos contentes com o nível que a gente está, enquanto Deus tem um nível muito mais profundo para a gente. Então isso é irmão, muito importante. Se você ficar se você ficar diante do mar, se você ficar na praia, você vai contemplar a beleza e você vai ficar extasiado. Mas se você entrar, você vai ver os corais. Exatamente. Entrar por águas profundas. Mergulhar mais profundo, né? Existem águas que dão nos artelhos, que dão nos joelhos, que dão nos ombros, mas existem águas onde é tão profundo que você só pode ser conduzido por ela mesma. E essa vida é conduzida pelo Espírito. Você não tem mais como colocar o seu pé no chão e se apoiar em algo natural, porque agora você vai ser levado pelo Espírito, e é aquilo que Jesus disse, né? Todo aquele como ele disse, aquele que é nascido de Deus é como o vento, né? Só para onde quer. Você ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Deus tem essa vida para a gente. Deus tem esse lugar. Mas essa dimensão mais profunda é algo que, se tem algo que eu posso fazer essa noite, é realmente que vão ouvir posteriormente, aqueles que estão com a gente, a perceber que existem essas dimensões mais profundas na vida de adoração e de louvor, e que existem coisas que Deus quer compartilhar com a gente, para gerar ambientes de arrependimento, de mudança de atitude mesmo, de comportamento, porque nós vamos estar expostos diante da presença de Deus, onde nós vamos ser confrontados com a santidade dele, e arrependimento vai chegar, louvor genuíno vai brotar dos nossos corações. Eu acho que a minha bateria vai acabar. Amém. Irmão, foi uma delícia a nossa live. Mergulhamos na palavra, que delícia. E eu glorifico a Deus pela sua vida, da sua esposa, tão jovens, né? Então, assim, tementes a Deus e tão conhecedores da palavra, né? Que essa geração, né, possa ser alcançada, né? Que o poder de Deus alcance a nossa geração, os nossos jovens, né? Que você cresça no seu ministério. Eu queria te agradecer muito pela live de hoje, foi tremenda. Meu marido está aqui do lado e ouvindo bem atentamente, vai ficar gravado. Depois muitas outras pessoas eu deixo no YouTube, vou compartilhar com o irmão também. Então essa palavra vai poder ter acesso, né, a atingir muitas outras vidas, né? Então eu agradeço a Deus. Se o irmão quiser orar rapidinho, não sei se cair, amém. E orar e encerrar. Eu queria só indicar uns livros primeiro, posso? Ah, sim. Eu acho isso muito importante, porque nós temos a Bíblia, que deve ser o livro que a gente mais lê, mas existem muitas literaturas que podem nos ajudar nesse sentido, né? E como ficou claro o que a gente falou essa noite, que a adoração é muito mais do que uma canção, né? Eu peguei esse título desse livro, que chama Adoração. Mais do que uma canção, mais que uma canção. É de Novel Reis. Boa parte desses livros, caso você que estiver assistindo depois tiver interesse, pode entrar em contato comigo. Eu não sei se tem como deixar o meu contato nos comentários. Sim, Simão. Porque eu deixo. Na nossa igreja nós temos uma livraria e nós temos acesso a esse material. Então, caso alguém tenha interesse, esse livro aqui, Mais do que uma canção, do Dr. Novel Reis, é um livro muito profundo, que vai aprofundar sobre esse assunto. Existe esse clássico aqui também, do Adhemar de Campos, que chama Adoração, Estilo de Vida. Vai falar sobre esse assunto de maneira tão graciosa também. Esse daqui, para mim, é um dos que mais me impactaram. Chama Louvor, Adoração e as Coisas do Coração. Esse livro desvenda, de fato, desde a história da criação do homem, como Deus criou para adorar, o processo de inspiração sendo transformado em adoração, como Satanás tentou estragar tudo e como Deus reconstruiu todas as coisas de novo para que o homem possa viver uma vida de louvor e adoração. Manassés Guerra, ministro do Verbo
vida lá no Rio Grande, lá em Santa Catarina, não lembro o estado, acho que eu vou falar mas muito bom. Esse outro livro daqui também é dele, ó, Desvendar da Adoração. Olha que bênção. Esse daqui eu estou lendo ainda, eu não posso falar com profundidade, mas ele disse que foi o melhor trabalho que ele já fez em relação a esse assunto. Muito bom. Tem um livro do Kenneth W. Hagin disponível e ele trata sobre assuntos poderosos em relação a resultados de uma vida de louvor e adoração muito profundos e conta experiências que nós podemos ter quando nós decidimos viver uma vida de louvor e adoração. Olha que legal. E por último, esse daqui, ó, Segredos para uma Poderosa Oração, de Patsy Camenetti e Lynn Hammond. Por que eu estou indicando esse livro? Porque, na verdade, esse livro é praticamente um manual. Ele vai tratar a respeito de... Deixa eu ver quantos tipos de oração. 8 tipos de oração. Oração de entrega, oração de consagração, oração unânime, oração de louvor e ação de graça e adoração, oração da fé, oração de concordância, oração de súplica, oração de intercessão e oração no Espírito, que é oração em outras línguas. Se o irmão puder depois colocar os títulos e os autores, daí eu preparo nos stories, enfim, na comunicação que eu for fazer, eu menciono. Tá certo. Então é isso. E para finalizar, eu queria indicar também como eu fui alcançado por um curso bíblico chamado Centro de Treinamento Bíblico Rema, porque esse curso tem uma matéria que chama exatamente Vida de Louvor. É uma matéria inteira que trata só sobre esse assunto, mas tem outras que vêm antes que são igualmente importantes. Por exemplo, realidades da nova criação. Primeiro você entende quem você é em Cristo, aquilo que você se tornou, e com base nisso, várias matérias vão te preparando para estudar. Só que essa matéria abre tanto, vai falar sobre o tabernáculo, vai falar sobre como era a adoração no Velho Testamento, então é muito interessante. E esse curso é um curso que trata a respeito de realidades práticas, né? Tudo aquilo que você pode aplicar na sua vida diária, é um curso que tem duração de 2 anos, e muitas pessoas no cenário brasileiro fizeram esse curso, eu recomendo ele, como Luciano Subirá recomenda, Camila Barros, e pessoas que já fizeram esse curso, Anderson Silva, André Valadão, Valnice Milhomens, pessoas assim que são referência no cenário nacional. Caso você tenha interesse de conhecer mais sobre a escola, é só você digitar no Instagram lá, Rema, curso, Centro de Treinamento Bíblico Rema. No Instagram nós estamos como @Rema São José dos Campos. Rema é RHEMA, aquela palavra grega, né? Então, caso você tenha interesse de conhecer um pouco mais sobre esse curso, eu tenho certeza que, assim como minha vida foi completamente chacoalhada depois de eu estudar esse 2 anos de curso, e eu tenho certeza que, caso alguém que esteja assistindo tenha vontade de conhecer, nós temos um contato também, o pessoal que trabalha no Rema, eles têm contato através de WhatsApp, através de e-mail, legal, e bacana. pelo canal lá vocês vão conseguir achar. Então, mas é muito importante, é um divisor de águas no que diz respeito a vários assuntos, pelo menos na minha vida, porque eu era muito novo, eu era bem jovem quando eu fiz, e eu vim de igrejas onde eu havia aprendido muitas coisas que não estão alinhadas com a palavra, né? Então, ter feito o Rema foi um divisor de águas na minha vida mesmo. Bacana. E eu tenho certeza que para qualquer pessoa, independente do grau de formação, independente do que ela já tenha, tem muita coisa para agregar. Então, era isso que eu tinha para indicar. E agora, para finalizar, né, nós podemos orar. Pai, eu te dou graças por essa noite, por tudo aquilo que o Senhor nos instruiu através da tua palavra, através do teu Espírito. Pai, eu tenho certeza que pessoas vão ser impactadas em relação a essas verdades, pessoas vão ser despertadas no seu coração para desejarem uma vida de louvor e adoração cada vez mais profunda, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, caindo por terra toda a influência de espíritos enganadores na vida daqueles que vão ouvir esse vídeo, Pai. Que toda a influência daquilo que o diabo tem feito para tentar distrair as pessoas daquilo que realmente importa, de uma vida centrada em Cristo, Pai, venha cair por terra em nome de Jesus, Senhor. Nós declaramos pessoas fortes de adoração, Pai, pessoas que vão se levantar em adoração para mudar o cenário dessa nação, para poder, de fato, colocar Jesus no seu lugar de honra, no centro de todas as coisas, aquele por quem todas as coisas existem, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Pai. Obrigado pela tua graça, nos capacitando, Senhor, a viver essas realidades na nossa vida, a andar à altura daquilo que nós somos chamados para viver, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque nós sabemos que
Toda vez que a tua palavra é ensinada, nós não somos mais os mesmos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Declaro saúde e paz sobre a vida de cada uma das pessoas que vão assistir esse vídeo e que estão assistindo, Pai. Declaro intervenções sobrenaturais, o favor do Senhor sobre a vida do teu povo. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor. Amém. Muito obrigada, irmão. Gratidão. Eu que agradeço. Foi muito bom, viu? Eu gostei muito. Obrigada pelas indicações também. E depois eu mando o link para o irmão quando eu fizer a edição do vídeo, tá bom? Tá bom, tá certo. Foi um prazer, viu? Um abraço para vocês. Bom descanso. Muito obrigada, viu? Deus abençoe.